Fala galera, saudações vascaínas, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos repercutir a entrevista de ontem de Paulo Brax. Nós vamos falar sobre contratações, sobre renovações e sobre jogadores que estão saindo do Vasco da Gama, tá? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você, não custa nada, curte aqui esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Nós chegamos a 2.000 seguidores essa semana. Lá no TikTok também a gente tem crescido bastante. Em uma semana de canal aberto lá a gente conseguiu 2.000 seguidores. Então eu vou agradecer vocês pelo número e eu quero crescer um pouquinho mais e com a ajuda de vocês a gente sabe que vai conseguir. Nós somos do site vasconect.com.br. Agradeço também se você acessar o nosso site e ler lá as nossas notícias, beleza? Mas vamos falar aqui sobre a entrevista de Paulo Brax ontem. Muita gente achou que ele foi um pouco arrogante, um pouco duro nas entrevistas. Eu já tenho uma opinião um pouco divergente. Eu acho que ele foi sério. Ele tem a orientação da 777 para falar pouco, não adiantar nenhum tipo de assunto que não esteja assinado, que não esteja acertado. Então, assim, essa vai ser uma diretriz do Vasco da Gama. A gente agora vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa. O Vasco só vai anunciar jogador que já está acertado. Provavelmente já tem jogador acertado que não foi comunicado. Por quê? Porque eles queriam fazer o anúncio do treinador primeiro. Então, assim, treinador e depois a conta-gotas o Vasco vai anunciar jogadores, tá? Agora a gente sabe também que tem jogador que já está fechado com o Vasco da Gama. Bom, mas vamos falar primeiro sobre o treinador, a escolha de Maurício Barbieri e a escolha de Abelão. Bom, isso aqui a gente já tinha dito para vocês que já estava fechado, né? Barbieri e Abelão. A imprensa toda dava como certa e existe um porquê da escolha do treinador. Segundo o Paulo Brax, é porque é um treinador jovem, um treinador muito adaptado ao futebol moderno e principalmente o futebol ofensivo. Ele teve problema de relacionamento no final do contrato dele agora com o Bragantino, ele teve problema de relacionamento com alguns jogadores, mas ouvindo uma entrevista de setorista do Bragantino, foi por quê? Porque a gente vê que são jogadores novos que começaram a ganhar muito bem morando no interior do país, né? Numa cidade menor. Então, assim, houve um certo deslumbramento de alguns jogadores e segundo esse setorista que a gente ouviu, inclusive do Atenção Vascaínos, é um canal que a gente sempre acompanha, a gente viu que o problema foi uma questão extracampo de alguns jogadores jovens que começaram a se deslumbrar um pouco, tá? Bom, essa é uma visão desse setorista que comentou nesse canal. Mas a situação é a seguinte, ele teve um excelente trabalho no Bragantino, um futebol posicional. Em 2021, que foi o melhor ano de desempenho dele, ele conseguiu levar o Bragantino a uma final de Sul-Americana, perdendo para o Atlético Paranaense, e ao 6º lugar do brasileiro, conseguindo uma vaga para a Libertadores, né? Que foi algo inédito até então nos últimos 10 anos na história do Bragantino. É um treinador que a gente tem que avaliar, tem que esperar. Agora, em conjunto com o Abelão, que tem um excelente relacionamento com todo mundo. Abelão é aquele cara assim, bonachão, um cara bacana, um cara bom de relacionamento, e é esse cara que vai segurar a onda se eventualmente alguma coisa acontecer. Então, assim, se talvez tivesse um Abelão lá no Bragantino, o Abelão seguraria a onda dessa molecada que veio se insurgindo lá no Bragantino, beleza? Então, assim, a escolha é um nome a se avaliar, não vamos criticar agora, vamos esperar um pouco, né? Beleza? Vamos passar já para o próximo assunto para o vídeo não ficar muito longo. Contratações. A gente já deu para vocês aqui contratações certas do Vasco da Gama. Pedro Raul, por detalhes. Ontem o Atenção Vascaínos até colocou uma situação de que o Cacheu RSol ainda não respondeu o Vasco da Gama, segundo o próprio empresário, mas isso é uma coisa nebulosa, porque outros canais já colocaram o Pedro Raul como do Vasco da Gama, e se faltam detalhes, o Pedro Raul já escolheu jogar no Vasco da Gama, o Vasco está disposto a pagar a multa dele, então assim, não há volta, né? Júnior Urso, bom, Pedro Raul tem mais uma coisa, salário dele, R$500 mil, também já foi dado aqui no canal, beleza? Então pode dar como certa a contratação de Pedro Raul, apesar de não ter sido comunicada ainda e não estar totalmente certo, mas é aquelas coisas assim que só um furacão, uma catástrofe, uma hecatombe que vai mudar isso. Júnior Urso também já confirmado no Vasco da Gama, já fez exames, tudo certo, vai ser provavelmente o primeiro jogador anunciado.
Uma coisa que vale a pena dizer, o Júnior Urso é um segundo volante, tá? É um jogador que aprendeu a pisar na área, chuta de fora, então um jogador que joga na posição do Andrei Santos. Será que eles já estão pensando numa peça de reposição para Andrei Santos? Essa é uma dúvida que fica, tá? Porque Andrei Santos, ele certamente, se ele não for vendido nessa janela, ele vai ser vendido na próxima, tá? Que é uma pena, porque ele poderia se tornar um ídolo do Vasco da Gama, jogar mais 2 anos no time, mas é difícil segurar o jovem. E esqueçam 40 milhões, tá? Também pelo Andrei Santos. A gente vai estar falando numa casa de 15 a 20 milhões, no máximo, na venda de Andrei Santos. Podem ter certeza do que eu estou falando, tá? Então, Júnior Urso, segundo volante para a posição de Andrei Santos. O terceiro jogador que se falou muito, se comentou também, foi uma notícia dada pelo Atenção Vascaínos ontem, Patrick de Lucas, jogador do Bahia, um jogador que foi nessa reta final muito questionado pela torcida do Bahia, um jogador jovem, joga de primeiro volante, chegou a jogar na base do Palmeiras como zagueiro, é um jogador que tem até saída de bola, mas que foi muito questionado nessa reta final do Bahia. É um jogador assim, é um jogador jovem com perfil da 777, mas é um jogador que terminou uma temporada em baixa. Ele teve seus momentos de alta, principalmente na Copa do Nordeste. Eu acompanhei jogos desse menino, eu achei assim, na Copa do Nordeste eu achei que esse moleque era muito bom de bola. Vi alguns jogos do Bahia na Série B, achei esse menino bom porque ele tem personalidade, ele pegava a bola do goleiro, ele faz aquele papel que o Andrei Santos faz, de pegar a bola com o goleiro e sair para distribuir a jogada. Só que ele perdeu, segundo esse setorista do canal do Bahia, ele perdeu muito a questão da confiança. Então por isso é um jogador que a gente vai ter que ficar de olho. Mas é um jogador a se dar sim um voto de confiança. Principalmente porque Yuri Lara, que é o segundo assunto que nós vamos falar sobre renovações, Yuri Lara não deve renovar com o Vasco da Gama. Tá difícil a renovação e dificilmente a gente vai ter. O Vasco vai ter que botar dinheiro, aquela renovação automática que foi dita pelo Brax ontem, que ele falou, todos os jogadores que quiserem permanecer no Vasco vão permanecer, aquela renovação ela não será suficiente para manter o Yuri Lara no Vasco da Gama. Por quê? Porque o Yuri Lara tem uma proposta melhor, não se sabe de onde, mas ele tem uma proposta melhor. Então assim, se o Vasco não botar dinheiro, ele não será, ele não vai renovar contrato. A mesma situação acontece com o Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues provavelmente tem uma proposta, ainda não está confirmado, mas Thiago Rodrigues ainda não renovou o contrato, e se o Vasco também não colocar mais dinheiro, o Thiago Rodrigues não vai ficar no Vasco, tá? Terceiro assunto, Juninho não deve ficar no Vasco, ele deve ser emprestado para o Orlando City, deve jogar no Orlando City B, no time de juvenis, de jovens do Orlando City, então ele deve estar deixando por empréstimo o Vasco da Gama. E por fim, vamos falar de alguns jogadores que ainda interessam, mas não estão fechados, tá? Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, interessa, o Vasco voltou à carga agora e o Vasco pode contratar esse jogador, tá? Esse jogador é especulado em quase todos os times da Série A, é um jogador caro, mas é um jogador que perdeu espaço no Atlético Paranaense, principalmente depois que ele foi expulso na final contra o Flamengo da Libertadores. Goleiro Kehler, muito difícil a negociação, o Vasco não deve fechar com o goleiro, o Vasco está especulando alguns outros goleiros, inclusive um goleiro da Argentina, ontem foi dada a notícia, mas a gente não tem essa informação, então nós não vamos replicar aqui. Bissoli, hoje a turma do Vasco da Gama vai se reunir com o Atlético Paranaense. Bissoli também é um jogador do mesmo empresário de Andrei. O Vasco é forte para trazer o Bissoli, tá? É um jogador que a gente tem que observar, porque é um jogador que foi 4º artilheiro do campeonato, é um jogador que fez muito gol de pênalti, mas enfim, é um jogador que pode vir para ser o reserva, a sombra ali de Pedro Raul, beleza? E por fim, para fechar, o Wellington Rato. O Vasco voltou à carga com o Wellington Rato, voltou a ser o favorito na corrida pelo jogador do Atlético Goianiense, mas também uma notícia dada pelo Atenção Vascaínos, o Vasco ainda não entrou em contato com o presidente do Atlético Goianiense. Aliás,
Essa também foi uma notícia que o Nicola deu, inclusive questionou o presidente do Atlético Goianiense, e o presidente disse, ó, foi uma conversa só com o empresário do jogador, não houve ainda proposta. Quem tem proposta oficial pelo jogador aqui no Atlético Goianiense é o Fortaleza e o São Paulo. Só que o Vasco entrando a carga agora, tendo o desejo do jogador, é possível que esse jogador venha pro Vasco, tá? O Vasco pode passar uma perna de anão aí no povo e vencer a disputa pelo jogador, beleza? Era isso que a gente tinha para hoje aí. A gente está tentando fazer vídeo aqui a cada 2 dias, mas a gente manda shorts no YouTube todos os dias, entre 2 e 3, provavelmente 3 vídeos todos os dias, e lá no TikTok a gente também manda vídeo todos os dias. Notícias curtas, rápidas, para que você fique atento e ligado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e acessa o nosso site vasconet.com.br, que a gente tem notícia lá todo dia. Beleza? Valeu! Fui!